Se tem uma coisa que prende a atenção do leitor no mangá, são os seus personagens. Uma personalidade cativante, a sua função na história e a sua força são alguns dos fatores que vão fazer um personagem ser popular ou não. No caso de Satoru Gojo, ele se dá bem em todos esses quesitos. E hoje você vai conhecer a história completa do feiticeiro mais forte da atualidade, desde o seu nascimento, passando pela sua infância, adolescência até a sua fase adulta, recheada de curiosidades sobre o personagem e especulações sobre a sua família também, afinal ele não veio da cegonha, né? Então, cadê todo mundo? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo já fez. Ficou curioso? Então não esquece de deixar o like aí embaixo e conferir a playlist exclusiva de Jujutsu aqui do canal, com vários temas super legais para você ficar por dentro de tudo sobre esse universo. E para você não perder nenhum vídeo e ainda ajudar na expansão desse canal, lembra de conferir a subscrição aqui embaixo e ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo e poder vir correndo assistir, combinado? Nada mais justo então do que começar a falar da vida do Gojo pelo seu nascimento. Gojo nasceu no dia 7 de dezembro de 1989 e ele não enrolou nem um pouco para começar a acumular feitos de força. No momento em que Gojo nasceu, o equilíbrio do mundo foi afetado. Assim como quando um recorde que antes pensava-se ser impossível de se quebrar é superado, Gojo forçou a realidade a se adaptar à sua existência. Nascido ao mesmo tempo com os 6 olhos e a técnica inata do clã Gojo, o ilimitado, aquela criança fez com que as maldições do mundo se tornassem mais fortes para tentar retomar o balanço entre humanos e maldições. Além disso, usuários de maldição foram forçados a se esconder e serem mais cautelosos, diminuindo muito as atividades no mercado negro. E explicando uma dúvida que pode surgir aqui, enquanto na tradução oficial da Panini é dito que o Gojo é o primeiro em 100 anos a possuir ambos os 6 olhos e o ilimitado, em outras traduções é dito que ele é o primeiro em séculos, não em 100 anos. Então não é crucial aqui pro vídeo, mas vale a pena citar caso você veja essas divergências por aí. Nos é mostrado o quão absurdo era Satoru Gojo ainda bem novo através da ótica de 2 usuários de maldição em Shibuya. Mesmo sendo uma criança de uns 7 ou 8 anos, já havia uma recompensa de mais de 100 milhões no mercado negro pelo primeiro que tirasse a vida do prodígio do clã Gojo. Vemos 2 assassinos observando o garoto de longe, quando ele se vira na direção deles e eles começam a tremer. Mesmo estando no topo de um prédio, eles sentem que estavam sendo encarados diretamente. O garoto havia notado a presença deles e mandado uma mensagem clara. Usuários de maldição não podiam mais agir com liberdade, não enquanto ele estivesse ali. Essa cena ainda é complementada por outra que provavelmente aconteceu cronologicamente antes disso, que é o ainda criança Satoru Gojo conseguindo perceber Toji Fushiguro atrás dele, que, como destacado pelo próprio Toji, foi a primeira vez que alguém conseguiu. Esse feito vale a pena ser citado porque o Toji possui 0 de energia amaldiçoada, como a gente sabe, e é um mestre em esconder a sua presença, sendo praticamente invisível no mundo de feiticeiros. Toda essa capacidade surreal de percepção é explicada pelos 6 olhos, que em breve eu vou destrinchar com mais detalhes. Outro ponto que já foi mais debatido no passado, mas hoje é meio esquecido, é em relação ao paradeiro dos demais membros do clã Gojo. No fanbook de Jujutsu nos é dito que o clã opera quase inteiramente por meio do Gojo, indiscutivelmente, né, o líder do clã. O autor também responde com talvez, quando perguntado se haviam outros membros do clã. E pra mim, essas abordagens mais genéricas e abertas à interpretação, somado ao fato de que o clã nunca teve nenhum grande papel na história, levam a gente a crer que, por mais que existam mais membros do clã vivos por aí, o autor ele nunca pretendeu dar muito destaque pra eles, reduzindo eles apenas a um mero recurso de construção de mundo e dando um foco maior, né, nas outras 2 grandes famílias, em especial a família Zenin, como a gente bem sabe. O Gojo até chegou a ser mostrado ao lado de uma mulher quando ele percebe o Toji, cena que provavelmente aconteceu em uma base do clã Gojo, já que o Toji havia dito que iria vê-lo pessoalmente, né? Mas como estamos falando de um clã muito nobre e muito grande, é difícil dizer se essa seria uma parente próxima, quem sabe a própria mãe
do Satoru Gojo ou apenas uma serva responsável por cuidar do maior tesouro do clã. De qualquer forma, é uma pena que o foco, dessa família tenha sido direcionado quase que exclusivamente ao próprio Satoru Gojo. Seria muito interessante se a gente conhecesse mais das circunstâncias, do seu nascimento, quem são os seus pais e se eles ainda estão vivos, o que eles fazem e etc. Quem sabe um dia num possível spin-off depois que o mangá terminar. Eu ainda tenho esperança disso. Nascido em uma das 3 grandes famílias da feitiçaria, Satoru é um nome bem comum no Japão que significa iluminação ou enxergar a verdade. E assim como muitas coisas no mundo de Jujutsu, o seu nome é uma referência direta ao budismo. O nome Gojo é de fato um sobrenome real no Japão e derivado de Gojo Dori, onde Go significa 5 e Jo significa ramificação, ou seja, Gojo Dori seria a 5ª rua no caso de Kyoto. Enfim, um fato interessante é que o clã Gojo em Jujutsu é descendente de um dos grandes espíritos vingativos do Japão, Sugawara no Michizane, figura real na história do Japão, e pelo que sabemos, um nome extremamente importante em Jujutsu Kaisen, dentro daquele universo. Sendo o herdeiro do clã Gojo por possuir ambos os 6 olhos e o ilimitado, Gojo foi admitido imediatamente na escola superior de Jujutsu por causa da sua linhagem, e lá conheceu Shoko Ieri e Suguru Geto, que eram da mesma turma que ele, Utahime e Mei-Mei, já mais velhas, e o diretor Yaga. Isso a gente vê inclusive na 2ª temporada do anime. Não temos nada sobre o primeiro ano do Gojo durante o ensino médio da escola Jujutsu, mas sabemos que é no seu 2º ano que ocorre o arco do Inventário Oculto, que eu já cobri algumas vezes aqui no canal sob diferentes perspectivas. Além de vermos o seu relacionamento com os demais feiticeiros sendo desenvolvido, como ele enchendo o saco da Utahime e até mesmo reconhecendo a força da Mei-Mei, temos alguns vislumbres de como a filosofia de vida do Gojo era diferente em sua adolescência, apesar de arrogante como sempre. Gojo usa sua técnica inata para exorcizar uma maldição sem antes erguer uma cortina, uma barreira para ocultar as suas ações e as dos seus colegas, arriscando quebrar uma das regras mais basilares dos feiticeiros, que é ocultar o usuário de Jujutsu da população comum. Isso diz muito sobre a forma que o Gojo ele pensava, já que ele considerava muito cansativo cuidar dos mais fracos, dizendo pro Geto que odiava esses ideais que depositavam muito significado e responsabilidade na feitiçaria. É interessante ver o contraste entre as visões de Gojo e Geto no começo e no fim do arco. Enquanto Gojo começa sem se importar com os humanos normais e se opondo aos ideais mais honrados do mundo Jujutsu, Geto era a sua contraparte, se importando com os mais fracos. Já no fim do arco, as posições se invertem completamente com o assassinato de Riko Amanai e toda a problemática envolvendo Toji Fushiguro, impactando profundamente os personagens. Eu só não vou comentar esse arco em grandes detalhes, já que, como eu disse, eu já comentei e resumi esse arco aqui no canal de forma bem explicada. Então o que eu vou fazer é linkar pra vocês no final desse vídeo, pra quem quiser ter um resumão completo, bem explicado e com vários detalhes. Mas fora a questão ideológica, o maior impacto desse arco no Gojo foi em seu nível de poder. E pra gente entender os buffs que ele recebeu, a gente primeiro tem que entender o ponto de partida. Gojo, como a gente sabe, é usuário do Ilimitado, técnica hereditária do clã Gojo, que consiste em basicamente manipulação precisa do espaço a nível atômico. Através dessa técnica, ele criou o Infinito, que é a barreira que faz com que tudo que venha em direção a ele viaje para sempre. E o brilho azul, que consiste na habilidade de atração ao criar um vácuo no espaço. Já a sua segunda técnica é chamada de 6 olhos, herança genética ocular passada na linhagem da família Gojo, que permite com que ele enxergue energia amaldiçoada com uma precisão absurda e consiga otimizar como ninguém o gasto da sua própria energia. Além disso, ele consegue perceber movimentações e entender o funcionamento de outras técnicas muito facilmente graças à visão praticamente perfeita do fluxo de energia e possui um alcance absurdo através disso. Porém, isso tudo tem um custo, e usar por muito tempo os 6 olhos desgastava muito o cérebro de Gojo, o que justifica o uso das vendas ou óculos escuros. Não são só por estilo, mas vale lembrar que mesmo vendado ou com óculos escuros, a precisão dos 6 olhos é tão grande que o Gojo ainda enxerga relativamente bem. Mas mesmo com esse arsenal absurdo, ainda restava para o jovem Gojo aprender a técnica reversa, o que seria resolvido pelo salto evolutivo ocasionado pela luta contra o Toji.
técnica reversa sendo a criação de energia positiva que pode ser usada para alimentar a técnica inata ao invés da energia negativa, e o mais importante, gerar carne, ou seja, regeneração, e no clímax do arco, sendo pressionado até o limite pelo assassino de feiticeiros e ficando à beira da morte, Gojo concentra tudo de si em aprender a técnica reversa, o que é possível observar imediatamente e que seria retomado no selamento do Gojo é a velocidade surreal em que o personagem consegue pensar quase como que parando o tempo. Gojo diz que começou a focar toda a sua energia em aprender a técnica reversa após ser esfaqueado no pescoço. Desse instante até o golpe que iria finalizar e supostamente matar o Gojo, se passaram poucos segundos do Toji desferindo golpes rápida e precisamente. Mesmo assim, foi o bastante. Nesses poucos segundos, Gojo havia conseguido enxergar o núcleo da energia amaldiçoada e alcançar a reversão de energia amaldiçoada, evitando a sua morte e atingindo um nível completamente novo, mesmo para alguém que já era amplamente considerado forte. Nesse momento, Gojo havia conquistado o último degrau para ser o indiscutível mais poderoso de todos. Depois de proferir talvez a frase mais marcante do personagem, abre aspas, ao longo do céu e da terra, eu sou o honrado. Referência direta ao nascimento de Buda e frase que encapsula perfeitamente o sentimento de iluminação e superioridade do personagem nesse ponto. Gojo iria mostrar os frutos de sua evolução, alimentando sua técnica inata com a energia positiva gerada pela técnica reversa. Gojo agora seria capaz de usar o brilho vermelho, sendo basicamente uma reversão lógica do brilho azul, repelindo matéria, sendo uma alternativa contra oponentes mais rápidos, situação em que o brilho azul se mostra muito pouco eficiente, como visto várias vezes nessa luta. Porém, Gojo finalizaria a luta com o golpe mais brutal do arsenal do ilimitado, o brilho roxo. Combinando os brilhos azul e vermelho, é criada uma expulsão de massa imaginária que varre qualquer coisa no seu caminho, quase que instantaneamente quando lançado. E vale comentar aqui sobre o tal núcleo de energia amaldiçoada que o Gojo ele diz ter conseguido enxergar na sua quase morte, que o permitiu conseguir usar a técnica reversa. Esse núcleo, galera, não é o mesmo do Panda, por exemplo, que possui, a gente viu no anime sendo explicado, 3 núcleos para existir como um boneco amaldiçoado consciente e autossustentável. O núcleo, aqui no caso do Gojo, e que ele diz ter visto, provavelmente é algo mais simbólico. Esse conceito só retornaria mais uma vez e muito rapidamente num contexto similar, então não é possível falar com certeza, mas se trata presumivelmente de uma visualização completa e perfeita da energia amaldiçoada e suas nuances, permitindo fazer a reação que gera energia positiva, ou seja, reversão. Mas o Jutsu tem dessas de deixar alguns elementos, muito no campo abstrato e fica meio difícil da gente conseguir visualizar certos conceitos, mas vale interpretar dessa forma. Ainda tratando da evolução das suas habilidades, Gojo iria a partir dali aprimorar as imperfeições de sua técnica, mais especificamente do infinito. Agora que ele era capaz de se regenerar facilmente com técnica reversa, Gojo passou a ser capaz de usar o potencial máximo dos 6 olhos. O que ele fez foi automatizar o uso do infinito, fazendo com que o seu cérebro calcule a velocidade e força de objetos e golpes com base em fatores como aceleração, tamanho, formato e quantidade de energia, permitindo que a técnica fique ativa o tempo todo, mas só reaja ao que for necessário. E usando técnica reversa no seu cérebro de forma constante para evitar o desgaste, os 6 olhos passaria a funcionar como um radar 24 horas, permitindo que o infinito atinja eficiência máxima. E outro ponto importantíssimo que seria desenvolvido após a luta contra o Toji seria a sua expansão de domínio, o vazio ilimitado. Nada mais justo do que terminar de falar sobre a evolução do Gojo com o pináculo da batalha entre feiticeiros, a expansão de domínio, delimitando um espaço com uma barreira e abstraindo sua técnica inata. Alguns feiticeiros, a depender da técnica, podem desenvolver uma expansão de domínio. Expandir um domínio tem certas vantagens, mas a principal é o acerto garantido. Toda expansão tem um golpe que com certeza irá acertar o seu alvo, com esse golpe variando dependendo da natureza da técnica inata imbuída na expansão. No caso da expansão do Gojo, o vazio ilimitado tem um dos, se não o acerto mais poderoso.
O alvo tem o seu cérebro inundado por um volume infinito de informações e sensações, fazendo com que ele não consiga fazer nada a não ser morrer pelo desgaste cerebral. E um detalhe legal a se comentar é sobre o sinal de mão usado pelo Gojo na sua expansão. Ele é muito parecido com o do deus da guerra Taishaku-ten. Gojo só troca os dedos de ordem e faz o sinal com a mão direita ao invés da esquerda. E Taishaku-ten é originalmente o deus Indra antes de ser adotado pelo budismo. Indra foi abandonado pela sua mãe, pois ela temia que sua existência iria abalar a ordem do mundo. Então a referência do autor não poderia ser mais clara. Será que o próprio Gojo também não foi abandonado? Mas o aumento exponencial de poder não foi a única consequência do arco do Inventário Oculto. Gojo teve sua visão de mundo drasticamente alterada, fazendo com que ele quisesse criar as futuras gerações de feiticeiros a fim de não cometerem os erros dos superiores do mundo Jujutsu e mudar o mundo através da educação, já que por mais que o Gojo ele pudesse simplesmente matar todos que ele considerava um problema, a mudança não seria duradoura. A principal forma com que ele passou a perseguir esse objetivo foi ajudando a formar feiticeiros fortes e com uma boa mentalidade. Dentre eles se destacam Megumi Fushiguro, Hakari Kinji, Yuta Okotsu e Itadori Yuji, todos grandes prodígios com enorme potencial de não só o alcançarem em força, mas também impactar o mundo de forma positiva. Interessante, né, que o Gojo ele nunca mudou de opinião a respeito de ajudar os fracos. Segundo o Databook, ele ainda considera isso muito cansativo, mas é possível ver através das suas ações que isso não impede o Gojo de fazer a coisa certa e se esforçar pelos fracos. Por mais que seja trabalhoso, ele ainda minimiza, né, o efeito colateral sempre que possível. O próximo grande evento na vida de Gojo seria no dia 31 de outubro de 2018, que ficou conhecido como o Incidente de Shibuya, evento arquitetado por Kenjaku, feiticeiro de mais de 1000 anos atrás, que consegue trocar de corpo ao trocar o seu cérebro com o corpo da sua vítima e veio a possuir o corpo de Suguru Geto. E isso só foi possível porque o Gojo não queria que o quartel-general destruísse o corpo do Geto depois que ele o matou no final dos eventos do filme Zero. Então o Gojo escondeu o corpo do Geto, que foi achado pelo Kenjaku e roubado. E por causa de uma cascata causada por uma decisão inocente de muito tempo atrás, o Gojo havia sido selado e com isso uma série de consequências para o mundo, e tem um vídeo na playlist do canal explicando em detalhes como aconteceu esse selamento e explicando em detalhes como foi todo esse acontecimento. Então, fora o caos que poderia ser causado por maldições e grandes nomes como Kenjaku e Sukuna, agora sem grandes impedimentos, o trabalho com os alunos poderia ser jogado no lixo, principalmente no caso do Itadori, porque a única coisa que garantia que a execução do Itadori só aconteceria quando ele tivesse ingerido 20 dedos do Sukuna era a presença do Gojo. Sem ele em cena, os superiores do mundo Jujutsu miraram no Itadori imediatamente, que só não foi morto pela intervenção do Yuta, que já havia sido avisado pelo Gojo que caso ele não estivesse por perto, Yuta precisaria cuidar dos alunos, com exceção do Hakari, que o Gojo considerava capaz de se virar sozinho. O que viria a acontecer após o arco de Shibuya seria o momento mais caótico da história até então, o jogo do abate. Com todo o Japão, se não o mundo em perigo, era essencial que Gojo fosse libertado do reino da prisão. O primeiro jeito seria convencendo o Kenjaku a desfazer o selo, algo virtualmente impossível, ou usando alguma forma de anulação do reino da prisão. E não foi só a decisão de esconder o corpo do Geto que trouxe consequências para o próprio Gojo. Duas formas de anular o reino da prisão foram destruídas pelo próprio Gojo no passado, a primeira sendo a corda do Miguel, que aparece no filme Zero, e a lança do céu invertido, arma do Toji, que o Gojo selou ou destruiu em algum momento. A única alternativa restante para eles era convencer um feiticeiro de 1000 anos atrás, chamado de Anjo, a desfazer o selo com a sua técnica que anula barreiras e técnicas amaldiçoadas. E depois de um esforço conjunto monumental e muitos imprevistos, os mocinhos conseguem a ajuda do Anjo, mas com uma perda significativa. Sukuna havia trocado de receptáculo e possuído Megumi Fushiguro. Gojo é então liberto depois de menos de um mês na cronologia, mas mais de 3 anos pra gente aqui fora. E dessa forma se inicia o confronto final
tão esperado entre os fãs que vai decidir o futuro não só do personagem, mas de toda a série Gojo vs Sukuna. Então essa foi a história completa do feiticeiro mais forte Satoru Gojo. Bastante informação, bem completinho do jeito que vocês gostam, bastante curiosidade e também algumas especulações bem interessantes sobre ele e sobre a sua família, que eu tenho certeza que muita gente já se perguntou, como eu disse. Se você quiser conferir a playlist completa recheada de vídeos de Jujutsu, ela vai aparecer desse lado do vídeo aqui. E se você quiser conferir o último vídeo sobre Jujutsu que foi postado aqui no canal, ele vai aparecer desse lado aqui. Você pode escolher e ficar à vontade. Só não esquece de conferir a sua inscrição aqui no canal, beleza? Até a próxima, tchau!